Olá pessoal, bem-vindo de volta a mais uma aula do curso de Go para desenvolvedores. Hoje a gente vai estar vendo a gerência de pacotes, né, a continuação e as dependências, né, com Go. Né, a gente vai ver aqui a parte do Go Mod, usando pacotes de terceiro, atualizando dependências. Tá? E se der tempo a gente vai ver também como tirar dúvidas, como achar material com Go. Ok? O Go Vendor. O Go Vendor ele é um recurso, como eu falei para vocês nas outras aulas, que vem antes do Go Mod. Tá? Se a gente pegar aqui o link, como eu falei para vocês nas outras aulas, na versão 1.14 do Go foi introduzido o Go Modules. Tá? E como é que a gente fazia para ter esse recurso de Go Mods se a gente não tinha essa tecnologia antes? Né? A gente não conseguia gerenciar as dependências de terceiro. Então, antes, a comunidade ela usava uma pastinha, né, literalmente uma pasta, chamada Vendor. E lá dentro dessa pasta era onde a gente colocava todos os códigos de terceiros. Né? Achava um código lá no GitLab, no GitHub, baixava aquilo para o meu projeto, botava dentro dessa pastinha. Por que é interessante a gente saber disso? Tá? Já que agora a gente tem Go Modules, por que ainda é interessante a gente saber disso? O importante desse recurso é que ele possibilita a gente fazer um build mais rápido, principalmente numa esteira de build, né? Quem usa aí GitLab CI/CD, em vez de toda vez que eu for fazer um deploy lá num servidor, no AWS, eu ter que ficar baixando coisas da internet, eu posso usar esse recurso do Go Vendor e guardar todas as dependências ali no meu código. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu vou pegar como é que está o projeto. Então, aqui está o projeto do primeiro curso. Eu vou abrir aqui a terminal e vou abrir o VS Code. Então, veja que não tem nada aqui de Go Vendor. Tá? Se eu vier aqui no terminal, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a fonte. Se eu rodar o comando Go, ele vai me listar todas as opções, tá, disponíveis dentro da ferramenta de compilação e build do Go, né? Que é o tool do Go. Né? O Tools, na verdade. O que acontece? Se eu rodar só o Go, ele vai me trazer todas as opções que eu posso executar. Então, aqui eu tenho o build, clean, env, tá? fmtp, aliás, fmt. Tem aqui o próprio Go Mod, tem aqui o Tools, o Version, tá? Então, se eu rodar aqui o Go env, ele vai me mostrar todas as configurações, né, de variáveis de ambiente nesse meu computador para o Go. Então aqui ele diz que o GoArch é o MD64, o tipo de arquivo que ele for gerar vai ser com a extensão .exe, o cache de build ele vai guardar nesse lugar, tá vendo? O cache das dependências que ele baixar da internet ele vai guardar aqui nesse outro lugar. Então lembra quando eu falei para vocês que existe uma pastinha chamada Go lá na raiz do usuário de vocês? Então deixa eu acessar ela aqui para a gente ver. Então aqui, ele está colocando dentro de package mod. Então, package mod. Aqui é onde ele guarda todas as dependências que eu baixar da internet. Então, às vezes eu pego um pacote, uma biblioteca de terceiro, é aqui que ele faz um cache. Tá? Ele fala aqui também a versão do Go e por aí vai. E o que acontece? Esse cache aqui do package já não é suficiente? Ele é suficiente. Tá? Se eu tivesse a internet e o meu Go Package aqui está cheio de bibliotecas que eu uso, eu vou rodar meu projeto sem problema nenhum. Vou compilar quantas vezes eu quiser sem problema nenhum. O único problema é que se eu for mandar esse meu projeto para uma esteira de build, e sei lá, digamos que por algum motivo faltou internet lá ou está muito lento, o que vai acontecer? Meu projeto não vai fazer o build lá. Então, uma das formas da gente fazer um cache somente dos pacotes, ou seja, das bibliotecas que o meu projeto usa, eu posso usar o recurso do Go Vendor. Porque aqui o package ele tem tudo, tá? Tudo de todos os projetos que eu já trabalhei. Então, nem sempre eu vou querer mandar isso tudo, né? Eu vou mandar só o que eu preciso. Então, se eu rodar agora aqui o comando Go Mod Vendor, ele vai criar uma pastinha para mim, tá? Toda vez que eu rodar esse comando,
ele vai deletar essa pasta e vai criar de novo, tá? E dentro dela vai ter as dependências só desse meu projeto. Então, se eu abrir, ó, vejo que as dependências que eu tenho até agora é tudo relacionado ao GitHub. Todos os pacotes que eu peguei de lá, eu trouxe do GitHub. Então, eu vejo que tem esse pacote aqui, tem esse outro, tem esse outro, tem esse outro. Então, essas são as dependências do meu projeto. Como é que eu faço para eu usar pacotes de terceiro? Tá? Para eu usar pacote de terceiro, existem duas formas. A primeira delas é eu vir aqui no import, colocar diretamente o endereço da biblioteca que eu estou usando. Se eu pegar essa daqui, né, por exemplo, se eu comentar isso daqui, na hora que eu salvar, ele vai remover essa linha. Removeu. Tá vendo? Por quê? Na verdade, o Go ele dá prioridade para tudo que está em uso. Se não tiver em uso, ele vai jogar fora ou ele vai dar erro de compilação. Então, como eu não estou usando aquela linha ali de import, ele removeu. Tá? Então, a primeira forma que tem é essa. Eu colocar a biblioteca aqui, né, o endereço, o nome do pacote direto aqui. E como é que eu faço para eu achar o nome desse pacote? Onde é que eu procuro? Você vem aqui no site do próprio Go Package. Tá? Então, aqui, ó, pacotes. E aqui eu posso pesquisar. Então, digamos que eu quero a biblioteca Negroni. Negroni. Ele vai me trazer aqui várias opções. Eu vou escolher a minha versão. Veja que aqui ele está tendo uma versão nova, né, a V3. Aquele meu projeto ele ainda usa a V1. Mas assim, aqui é aonde eu utilizo, né, para localizar as bibliotecas. Beleza, depois disso o que é que eu faço? Aqui eu clico nesse botãozinho, ó, tá vendo que aqui em cima ele tem esse botão? Eu copio, venho no meu projeto e colo. A partir do momento que eu usar aqui embaixo, ó, então digamos que eu uso aqui o... Eu vou dar um apelido para ele, tá? Vou chamar de Negroni também, só para eu não ter que chamar aqui embaixo de V3. E veja que ele não deleta mais, porque ele sabe que o pacote Negroni está sendo usado agora. Ele está reclamando porque está dizendo que eu tenho que baixar da internet, mas como eu não quero usar aqui a versão V3, eu vou usar só o Negroni. Salvei, pronto. Ele já está na versão 1 usando aqui para mim. Beleza? Coloquei, ficou vermelhinho. O que é que eu tenho que fazer agora? Você vem, roda o comando go mod tilde. E aí ele vai baixar todas as dependências daquele meu pacote. Em 99,99% das vezes, só o go mod tilde resolve o problema. Colocou aqui em cima a dependência, usou aqui embaixo, só rodar ele, beleza. Outra forma que tem é você ir direto no GitHub. Tá? Digamos que eu vou lá no GitHub, então vou abrir aqui. Digamos que eu quero usar desse pacote aqui, do Vault. Tá? Eu venho aqui no Vault, aqui API, aqui dentro tem um GoMod, tem um GoSum, então eu posso usar esse endereço aqui como um pacote. E aí o que é que eu faço? Eu posso simplesmente copiar o endereço aqui em cima. Tá? Então digamos que eu quero usar esse client aqui, ó. Quero usar esse client como dependência do meu projeto, né? Tem um código aqui muito legal, que é essa config aqui, eu vou usar ele para mim. Como é que eu faço? Veja que o endereço é hashcorp volt API client.go. O que eu vou importar não é o arquivo. O que eu vou importar é o pacote. Lembra que eu falei para vocês, sempre onde eu tenho uma pasta e nela eu tenho um arquivo, o nome do pacote é o nome da pasta. Então, aqui a pasta é a API, né? Aqui em cima a pasta é a API e o nome do pacote, por sua vez, também é API. Tá? Seguindo aquela organização que eu mostrei para vocês na aula anterior. Depois disso, o que mais que eu preciso? Eu sei que eu vou usar esse config aqui embaixo, né? Então, eu vou pegar esse endereço aqui em cima, vou copiar ele.
Vou colocar aqui. E detalhe, eu não posso ter aqui o HTTPS, tá? O protocolo. Eu só preciso dizer que é do GitHub, quem é o vendor, qual é o pacote e qual é o que eu quero usar. Mas observa que aqui ele trouxe o caminho completo do arquivo. Inclusive, ele trouxe aqui o blob e o main, que são coisas do GitHub. Então, essas informações aqui, blob e main, não precisa estar aqui. E nem o arquivo cliente.go. Então, como é que eu faço para resolver? Blob eu deleto, main eu deleto, apago as barras extras e o cliente Go também eu deleto. Por quê? Porque eu estou importando o pacote e não o arquivo. Então, tudo que está dentro do pacote e API eu consigo ter acesso. Então, veja que é dessa forma. E eu preciso o quê? Usar esse cara aqui embaixo. Então, se eu vier aqui, colocar aqui, teste api.config, salvei, vejo que ele não vai deletar mais a linha. Eu poderia pegar aqui um teste, ponto. Vamos ver o que é que tem lá que eu posso usar. Esse endereço aqui, digamos que eu quero essa propriedade. Beleza, estaria usando a minha biblioteca. Depois que eu fiz isso, o que mais que eu preciso fazer? Mais uma vez, go mod tilde. Ele vai fazer o download, né? Vai localizar todas as bibliotecas que dependem e que esse pacote depende de outras bibliotecas, vai resolver tudo e vai baixar. Aí ele não reclama mais, ok? Feito isso, era só compilar e pronto. A outra forma que tem de eu usar uma biblioteca de terceiro é usar o comando go get package. Então, se eu vier aqui e colocar go get package, colocar só go get help. Veja que está aqui, ó, packages. Ou então, ó, a outra forma que tem de eu usar é usar o comando go get para baixar a dependência que eu quero. Então, digamos que eu quero usar essa API, tá? Eu vou deletar aqui o GoSum, tá? Veja que ficou enorme aqui o tanto de dependências e dependências que ele depende. Naquele caso, a ferramenta lá do Vault. Qual é a outra forma que tem? Veja que apareceu essa lâmpada me dando uma dica. Ó. Go get package, e aí ele passa o caminho. Se eu clicar nele aqui, ele vai rodar para mim aqui o comando. Ou então, eu poderia simplesmente copiar, tá? Ou digitar no terminal. Então, go get package. Qual é o caminho? E dou Enter. Ele vai resolver para mim também. Como eu já cliquei ali, ele já baixou. Tá? Mas beleza. Então, a outra forma que tem é essa. Eu usar a própria ferramenta do Go Get para baixar para mim. Vou rodar mais uma vez aqui o Go Mod Tilde. Pronto, colocou só as dependências que eu preciso. Beleza. A outra forma é, como é que eu faço para atualizar? Pessoal, uma observação que eu gostaria de fazer. Toda vez que vocês forem usar um pacote de terceiro, vocês têm que se atentar a 4 pontos muito importantes. Primeiro, quem é que está desenvolvendo essa biblioteca? Tá? Segundo, quantas pessoas estão dando manutenção nisso? Ok? Terceiro, se essa biblioteca, se ela é segura. Tá? Se ela é segura. E quarto, se essa biblioteca, qual é a licença dela? Por que é importante vocês observarem esses pontos?
Porque não é porque o código está lá no GitHub que ele é gratuito, que você pode usar. Você pode até baixar e tudo, mas você não pode usar em qualquer lugar. Como vocês estão trabalhando no ambiente corporativo, para uma empresa, vocês têm que tomar esse cuidado, porque às vezes a empresa ela gasta com segurança, com proteção, mas aí você vai lá, pega uma biblioteca que você não sabe a procedência dela, se ela é segura ou não, e traz para dentro da empresa um risco, uma brecha de segurança, porque você não sabe o que aquela biblioteca vai fazer. Você tem que analisar esses 4 pontos. Então vamos lá. Se eu pegar aqui qualquer biblioteca dessa, eu tenho que olhar aqui, ó, alguns indicativos. Primeiro deles, por exemplo, digamos que eu fosse usar algum recurso aqui do Vault. Eu tenho que analisar aqui em cima. Ó, quantos stars esse cara tem? Então tem 25 mil. Ok, show de bola. Tem muitos forks, né? Várias pessoas estão fazendo cópia disso. Isso também é um bom indicativo. Terceiro ponto. Eu consigo ver que há 3 dias atrás teve modificações. Há 2 dias atrás, há 2 meses, há 15 horas. Tá vendo? Tem coisas aqui mais antigas, de 2 anos. E eu vejo que tem muitos contribuidores. Ó. Tem 1.127 contribuidores. O que mais? A licença. Aqui, ó. Então, a licença. A licença ela é muito importante, porque se você pegar um código aí de um projeto e trazer ele para o seu projeto, e a licença dele lhe proíbe de vender, lhe proíbe de várias outras coisas, não vai dar bom. Tá? É uma questão você tem que se atentar principalmente também à licença. Tá? Olha só, a licença do Vault que ele usa é a Mozilla Public License, né, 2.0. Aqui o que é que ela diz? Né? As permissões, o que é que eu posso fazer? Eles, ó, que eu posso usar de forma comercial, pode modificar, posso distribuir, posso ter um patente de uso, posso usar de forma privada. O que mais que eu não posso fazer? Então aqui, ó, ela não se responsabiliza se der algum problema no sistema que você está usando, se der alguma falha de segurança, ela não se responsabiliza. Usar a marca registrada. Nesse caso, ela proíbe. Você não pode usar a marca Vault. Tá? E o que mais que ela proíbe? Ela não dá garantia. Então, ela não dá garantia nenhuma. Então, você como desenvolvedor tem que se atentar a isso, porque é a nossa responsabilidade não só de programar, mas saber o que a gente está injetando dentro do projeto que a gente está trabalhando. Se eu pegar aqui o outro projeto do Negroni, vamos ver qual é a licença dele. Olha, ele usa aqui a MIT License. Né? Quantas pessoas estão acompanhando esse projeto? Ó, tem 7.300 pessoas, 500 fork. Temos aqui umas 75 contribuidores. É usado por 1.500 projetos. E vamos dar uma olhada na licença. A licença também, ó, uso comercial, modificar, distribuir, uso privado. Também não tem, tira toda a responsabilidade, né? A responsabilidade é sua e também não dá nenhuma garantia. Tá? Então, ponto importantíssimo. Não é porque o código está aqui no GitHub, você consegue baixar esse código no seu computador, que você pode usar ele em qualquer lugar. Tá? Se você pegar uma licença aí, tipo GPL v2, GPL v3, esse tipo de licença é ruim porque eles... Não é que é ruim, esse tipo de licença eles têm um propósito. Né? A GPL v2 ela obriga toda modificação que você fizer no código, você tem que devolver para o projeto, né? Que é a contribuição. Se eu fiz uma cópia para mim, modifiquei, melhorei, eu tenho que devolver isso de volta para a comunidade. Só que a GPL v2 ela engloba todo o sistema. Então, se eu adiciono um pacote GPL v2 no meu projeto privado, todo o meu projeto privado ele vira público. Entendeu? Então, isso também é ruim de usar bibliotecas se vocês não tiverem essa atenção sobre a licença. Vamos continuar. Como é que eu faço para atualizar o meu projeto? Digamos que eu fui lá, desenvolvi, passou um tempo, eu vi que saiu agora uma nova atualização do pacote, como é que eu atualizo isso no meu projeto? A própria ferramenta do VS Code,
ela te dá essa opção, ó. Quando eu clico aqui no Go Mod, ele vê aqui, ó, verificar, né, checar se tem atualizações. Quando eu clico, ele vai lá no repositório, conversa com o GoProx, vê se tem o pacote ou não, se está atualizado, e aí ele vai trazer de volta a informação para mim. Como não tem atualização nenhuma, ele não deu a informação. Se tivesse, ele ia dar aqui uma opção dizendo, olha, achei tantas atualizações, quer aplicar agora? Como não tem, então ele não atualizou. A outra forma de eu atualizar, e isso já é um pouco mais radical, você tem que tomar um certo cuidado com isso, é simplesmente você deletar tudo aqui, ó. A partir da versão do Go, você deleta isso aqui, salva, deleta o GoSun, beleza. E agora o que é que eu faço? Rodo o comando gomod tide. Então, pelo fato de eu ter deletado aqui os requisitos e o GoSun, ele foi lá de novo na internet, baixou as dependências e aí ele já baixa na versão mais nova. Tá? Então, são essas as formas que tem da gente atualizar a dependência. Vamos agora falar aqui desses, o Awesome Go, né? Go by Example, Go Web Example e o buscar conteúdos em Go. O primeiro deles é o Awesome Go. Vamos dar uma olhada nesse projeto. Esse projeto, ele visa ter um catálogo, tá, de vários projetos em Go. Então, deixa eu apagar aqui, deixa eu fechar esse daqui. Então, digamos que eu vou fazer um trabalho e eu vou precisar trabalhar com um banco de dados, digamos, o MongoDB. Tá? Eu vou trabalhar com o MongoDB. Então, esse Awesome Go, a ideia dele é servir de catálogo. Tá? Então, a ideia desse projeto é servir de catálogo para que eu consiga ver se tem algum código aqui, alguma biblioteca que me ajude para que eu não precise toda vez ter que reinventar a roda. Então, deixa eu pesquisar aqui, ó. MongoDB. Então, veja que ele trouxe aqui para mim um MongoDB. Ele fala aqui que é na categoria Database, Esquema, Migração. Ainda não é isso que eu quero é o Driver. Então, ele foi agora aqui na categoria Database Driver. Então, ele já me listou aqui algumas opções, ó. Esse tal de GoKV, tá vendo? Mas também não é o driver para o MongoDB. Isso aqui é uma outra ferramentazinha. Aqui ele já coloca, ó, Relacional Database Driver. Então aqui tem drivers de todos os bancos relacionais disponíveis até o momento aqui no Awesome Go. Isso não quer dizer que, se não tiver aqui, que não existe. Tá? Você pode pesquisar ainda pela internet. E vamos aqui no NoSQL, né, que é a parte do MongoDB. Então aqui ele deve ter, ó, aqui ele tem as opções de driver. Então aqui, ó, Database Drivers, que é relacional, não é o que eu quero. NoSQL. Então aqui ele tem esses drivers, tá, que eu posso estar usando no meu projeto de MongoDB. Eu quero usar, estou com um projeto, na verdade, que agora a gente está trabalhando com o SQL Server da Microsoft. Então, o SQL Server ele é o quê? Ele é um banco de dados relacional. Então, eu venho aqui, procuro, aqui, ó, Go MS SQL DB. Tá, então temos aqui, ó, o driver do SQL Server da Microsoft. Não, eu estou trabalhando agora num projeto que a gente está usando o Oracle, o banco de dados da Oracle. Então, tá aqui, ó, o OCI 8, Oracle Driver, ou o MySQL, né? Ou o SQLite 3. Então, eu estou trabalhando agora com Postgres. Beleza. Então, temos aqui, ó, PQ, né? PureGo Postgres Driver, PGX, né? Postgres Driver. Então, tem várias opções. Mas digamos também que eu vou fazer agora um projeto que é relacionado a DNS dinâmico. Então, deixa eu procurar aqui, ó, DDNS. Dynamic DNS. Então, eu tenho aqui, ó, 3 opções. Deixa eu pegar aqui a primeira, vou dar uma olhada. Tá. Quantas pessoas estão seguindo esse projeto? 219. Quando foi a última vez que esse projeto recebeu alguma atualização? 4 meses atrás, 17 meses atrás, 5 meses atrás.
Quantas pessoas estão mantendo? 6 pessoas. Ó, uma coisa interessante, ele já está dando suporte ao Go 1.18. Tem um projetozinho que está andando bem. Qual é a licença dele? Emite licença. Tá vendo? Beleza. Vou dar uma olhada no próximo. Esse daqui, o código ele já está lá no GitLab, não é no GitHub. Está público lá. Quantas pessoas estão seguindo? 3. Quando foi a última vez que ele recebeu a atualização? Vejo que tem mais de ano aqui. Isso aqui não é um bom indicativo. Vamos para o próximo. GoDNS. Já tem 1.200 stars nesse outro. Está no GitHub. Qual é a licença? Apache V2, né? Então aqui é a Apache licença 2. O que ela possibilita? O que ela não possibilita? Quando foi a última atualização desse projeto? 3 meses atrás, no último mês, 9 meses. Quantas pessoas estão mantendo esse projeto? 431. Então, essa terceira aqui me deu mais confiança do que as outras, né? Do que as outras 2 primeiras. Entendeu? Então, toda vez que vocês forem pesquisar a biblioteca, vou fazer um projeto, vou precisar disso, disso, disso. Vem no AwesomeGo, dá uma olhada, vê se tem algo já pronto, verifica a licença, se é seguro, se tem pessoas mantendo, quando foi que teve a última atualização, e aí você usa essa biblioteca no seu projeto. Vamos dar uma olhada agora no Go by Examples. O Go by Examples, ele é um site, ele traz exemplos de recursos nativos do Go. Então, o Go by Example, ele tem todos os recursos nativos do Go. A ideia do Go by Examples é justamente ele trazer recursos nativos da linguagem, tá? Recursos internos, e você ter de forma simples e direta exemplos de como usar recursos do Golang. Então, digamos que você vai trabalhar com manipulação de JSON. Então, eu venho aqui no Go by Example, abro aqui o exemplo de JSON. Ele vai me mostrar como eu posso aqui, criar uma estrutura, né, um objeto, como eu transformo isso em JSON. Então, ele criou aqui a estrutura, depois ele instanciou e depois ele transformou em JSON. Então, deixa eu pegar aqui o exemplo. Aqui, ele está criando uma estrutura, aqui ele criou outra estrutura e no final ele transformou isso em JSON usando o comando GoMarshal. Existe também o processo inverso. Imagina que eu tenho um processo indo e eu tenho um processo voltando. Então, eu crio um objeto, transformo ele em JSON, e eu também recebo um JSON, e aí não me interessa de onde ele vem, se ele vem de um arquivo, se ele vem da internet, se ele vem por e-mail. Eu recebo ele de novo, o JSON, e transformo ele de volta na minha estrutura. Então, veja que aqui ele cria uma estrutura vazia, aqui ele tem uma string, né, o texto, e aí ele chama o JSON unmarshal para transformar de volta esse texto na minha estrutura. Não se preocupem muito com isso, tá? No decorrer do curso, a gente vai entrar mais a fundo nesses recursos, tá bom? Digamos que eu vou trabalhar com variáveis de ambiente. Então, variáveis de ambiente é uma das formas de você passar informações para dentro do seu sistema. Não é recomendado e nem uma boa prática você ficar salvando usuário e senha, informações sensíveis dentro do código. No ambiente corporativo, a ideia é que quando o seu sistema ele ligue, ele puxe essas informações de algum lugar e comece a trabalhar. Ou de um arquivo de configuração, ou de variáveis de ambiente. Tá? Então, aqui no Go by Examples, eu consigo ver como é que eu guardo informações nas variáveis de ambiente. Do pacote OS, eu consigo OS set_env, dou um nome e um valor. E eu tenho também o processo de receber o valor. Também do pacote OS, get_env, dou um nome e ele me traz o valor. Tá? Se eu quiser criar um servidor ou um cliente, veja que é muito simples também, né? Criar um servidor, eu preciso apenas usar o pacote net_http. Aqui eu registro a porta onde ele vai subir, as rotas, os handlers, e voilá, tem o meu servidorzinho HTTP. Se eu quiser criar já o cliente, do mesmo jeito, net_http, http get, passo o endereço, vou receber os dados,
E aí depois eu posso processar esses dados, né? Transformar num objeto, salvar num arquivo. A ideia do Go by Example é justamente essa, apresentar de forma simples e direta recursos nativos do Go. Vamos para o próximo tópico. Um outro cara muito legal é o Go Web Examples. A ideia desse cara é ele ser que nem o Go by Example, só que nesse caso focado para recursos da web. Então, criar um servidor, receber dados via servidor, enviar dados, manipular template, enviar JSON, senha, cookies. Então, todos esses exemplos você consegue aqui. Então, por exemplo, um Hello World. Como é que eu faço um Hello World? O que é um Hello World? Na verdade, eu estou criando um servidorzinho HTTP. Eu quero, sei lá, transformar dados ou receber dados em JSON. Então, eu criei uma estrutura, consigo enviar ela, tá? Consigo receber middlewares, né? Consigo criar mediadores, manipular sessões, né? Então, aqui na parte de sessões, como é que eu guardo um cookie, como é que eu leio um cookie, tá? Então, o Go Web Exemplos, ele é parecido com o outro, só que focado para recursos de servidor web. E agora, ponto muito importante, como é que eu localizo conteúdo em Go? Como é que eu pesquiso as coisas em Go? Toda vez que vocês forem pesquisar em Go, não usem só Go. Por exemplo, Go HTTP Client. Nesse caso, como eu já usei bastante esse navegador, ele já sabe, né? Tem cookies aí, o Google guarda tudo. Ele sabe que eu estou falando do Golang. Mesmo assim, o ideal é sempre você colocar Golang na frente, no meio ou no final da frase. Porque isso vai trazer resultados mais precisos sobre o Golang. Toda vez que vocês forem pesquisar qualquer coisa, coloquem Golang. Por exemplo, eu quero criar um cliente HTTP, Golang HTTP Client. Quero fazer uma comunicação com o driver, sei lá, Golang MongoDB Driver. E aí ele vai me trazer resultados mais focados na linguagem. Beleza? Ok, pessoal, obrigado, tá, pela atenção. Amanhã a gente se vê na próxima aula. A gente vai estar entrando mais na filosofia do Go, né, o Go Way. Como é que a gente faz as coisas em Go, as boas práticas. E aí, daqui para frente, já vai ser o desenvolvimento de fato. A gente vai começar a construir a nossa API. Ok? Desejo a todos aí um bom dia e até a próxima.